Na madrugada silenciosa de 1º de maio de 1966, em uma pequena casa do bairro Itaperi, subúrbio de Fortaleza, nascia uma história que já carregava em si marcas de luta, resistência e propósito. O Brasil vivia tempos difíceis. O regime militar dava seus primeiros passos, e o país respirava tensão sob o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco. Dentro daquele cenário, também nascia José Flávio Neres Freitas, filho de Francisco de Almeida Freitas e Maria Vilásia Neres Freitas. Na madrugada do dia 1º de maio, debaixo de chuva, com dores intensas, sua mãe iniciou o trabalho de parto. Não havia ambulâncias, não havia facilidade. Havia apenas a urgência e a fé. Após uma caminhada difícil, seu pai conseguiu um carro emprestado. E naquela corrida contra o tempo, rumo ao hospital da Polícia Militar do Ceará, a vida venceu. Ainda na maca, antes mesmo de chegar ao leito, o pequeno Flávio veio ao mundo. Mas sua chegada não foi simples. Precisou lutar desde o primeiro instante. Ficou dias em um balão de oxigênio que marcaram sua primeira batalha, e sua primeira vitória. Mas a vida ainda lhe reservava outras provas. Meses depois, já no Parque Santo Antônio, no Modumbim, na época, um dos bairros mais pobres da periferia de Fortaleza, o perigo voltou a bater à porta. Em uma noite comum, sob os cuidados de uma jovem chamada Isa, o inesperado aconteceu. Sem energia elétrica, uma lamparina iluminava a casa. Em um momento de descuido, ou talvez algo que nunca se possa explicar, o fogo alcançou o véu da rede onde o pequeno Flávio dormia. As chamas cresceram. O perigo era real. Mas o choro da criança rompeu o silêncio, despertou quem precisava acordar, e, mais uma vez, a vida foi poupada. Ficando mais uma vez a evidência de que havia um propósito de Deus reservado para ele. No início dos anos 70, a família partiu para São Paulo, onde foram morar em uma fazenda simples, cercada por eucaliptos, numa pequena cidade do interior, chamada Capão Bonito, começando uma nova fase. Ali, entre morros, vento, criações de animais e liberdade, Flávio aprendeu as primeiras letras com sua mãe, através das revistas em quadrinhos. Aprendeu também a andar de bicicleta, a sonhar, a imaginar. Era uma vida simples. Mas nem tudo era paz. As lutas dentro de casa também existiam. Seu pai enfrentava o alcoolismo, e aquilo marcava profundamente o ambiente familiar. Havia dor, tristeza e sofrimento. Em 1975, a família retorna ao Ceará. Flávio tinha apenas 9 anos. De volta ao Parque Santo Antônio, a vida continuava desafiadora. Desde cedo, ajudava o pai, num pequeno comércio, chamado Casa Econômica. Mas ainda havia espaço para ser criança. O futebol se tornou paixão. Entre fugas para assistir jogos e sonhos de um futuro melhor, ele imaginava mudar a história da sua família com a bola nos pés. Mas, mais uma vez, a vida o colocaria diante do perigo. Em uma tarde comum, enquanto brincava de bola na frente do comércio, uma Kombi desgovernada surgiu em alta velocidade. Pelo instinto, Flávio tentou correr, mas sentiu um grande impacto nas suas costas. Uma das portas o atingiu, arremessando seu corpo, o lançando em cima de uma cerca de varas. A Kombi invadiu o comércio, destruiu tudo, e tirou a vida de outra criança que fazia compras. Flávio sobreviveu. Mais uma vez. Mais um livramento. E não foi o último. Houveram outros, como o dia em que caiu dentro de uma cacimba, sendo salvo pelo próprio pai. Situações que, aos olhos humanos, pareciam acaso, mas que, com o tempo, revelariam algo maior. A adolescência chegou, e com ela, novos caminhos. A família se muda para o bairro José Walter. Neste bairro, se dedicou mais ainda ao futebol, primeiro como mascote do time do Ceará, entrava com um time em campo, junto com dezenas de outras crianças, quando os jogos do time eram no estádio do PV. Depois, com o passar do tempo, treinou na escolinha do próprio time por um tempo, logo abandonando pela falta de dinheiro para ir treinar.
começou a trabalhar como servente de pedreiro. E, aos poucos, seguiu os passos que tanto feriram dentro de casa através de seu pai, a bebida. O que começou como diversão, tornou-se vício. Buscando fugir de uma realidade difícil, ingressou na Marinha em 1982. Formou-se marinheiro, em dezembro de 1983, e partiu para o Rio de Janeiro, onde completou 18 anos longe da família. Conheceu o Brasil, viveu intensamente. Mas também aprofundou seus conflitos. Tinha um vazio dentro de si. E cada dia mais, buscava escape nos vícios, aumentou o consumo de bebidas e cigarros. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Foi no Rio que publicou seu primeiro poema em livro, intitulado Saudoso Ceará, em 1985. Em 1988, retorna ao Ceará. Começa a trabalhar na área da mecânica em uma indústria têxtil, a Vicunha. A vida seguia, entre festas, responsabilidades e desafios. Foi neste período, que pelos arroubos da juventude, vieram seus primeiros filhos, Maiara e Alisson, que na realidade, foram presentes de Deus em meio ao caos em que vivia. Com a chegada dos filhos, começou a ter uma vida de maior reflexão e amadurecimento. Na década de 90, ainda muito novo, buscando um objetivo maior para sua vida, envolveu-se com a política em Maracanaú. Tornou-se uma liderança, influente, e voz ativa em busca de melhorias para sua comunidade. Foi presidente de time de futebol, diretor de associação comunitária e grupo de idosos. Candidatou-se a vereador pelo Partido Liberal em 1992, ficando como suplente. Continuou sua luta comunitária nos anos seguintes por Pacatuba, tendo grande atuação, levando as reivindicações da comunidade, e cobrando as autoridades, pessoalmente ou em programas televisivos, dando entrevistas e escrevendo artigos para os jornais. Em 1994 conheceu Rosinha, o grande amor de sua vida. E em 25 de junho de 1995 passaram a viver juntos, casando-se posteriormente. E ali, tudo começava a mudar, embora ainda estivesse preso aos vícios. Era ainda muito comum estar em rodas de bebedeiras. Mesmo em meio a uma vida desregrada, Deus já desenhava um novo capítulo. Até que, em 1997, tudo mudou. Flávio e Rosinha tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Se batizaram 6 meses depois, confirmando sua fé. E aquele que tantas vezes havia sido poupado da morte, finalmente encontrou o sentido da vida. Todo o vazio que havia em sua vida ao longo dos anos, que buscava preencher com os vícios, agora era Deus que preenchia. Deus começou a reconstruir tudo. Vieram mais 2 filhas, Samara e Lívia, coroando essa nova fase de sua vida e seu casamento com Rosinha. Embora tivesse um afastamento do Senhor por um tempo, mas o propósito falou mais alto. E Deus o trouxe de volta. Mais forte. Mais firme. Mais consciente. Desde então, começou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em várias igrejas, nas mais diversas denominações, nas ruas, nas praças, programas de rádios e onde Deus lhe enviar. Nesse período, aquilo que havia desperdiçado a vida toda, começou a falar mais alto, o estudo. Começou a estudar com mais afinco. Fez curso de formação ministerial, o capacitando para a obra de Deus, se formou ainda em administração e teologia, fazendo ainda 3 especializações superiores. Aquele homem que já havia lutado tantas batalhas externas, agora iniciava uma transformação interior. Deus começou a reconstruir sua história, não apenas emocionalmente,
mas também intelectualmente e, acima de tudo, espiritualmente. Se aproximou mais ainda de seus irmãos Wagner e Valéria e de sua mãe Evilásia, que sempre o ajudou em todas as suas batalhas. Com as orações e apoio de sua esposa Rosinha, em 2007, Deus lhe chama ao ministério pastoral. Foi consagrado a pastor auxiliar. Não era apenas mais um título. Era o cumprimento de um chamado que vinha sendo escrito desde aquela madrugada de 1966. Em 2010, juntamente com a sua esposa e alguns irmãos, funda a Igreja Evangélica Sem Fronteiras. Ganha de Deus uma grande missão e também uma nova família espiritual. Em 2012 se aposenta da indústria têxtil, se dedicando integralmente à obra de Deus. Hoje, com amor, exerce seu chamado cuidando de vidas, pregando e ensinando o Evangelho de Jesus, quer seja no púlpito ou nas ruas. Além do seu chamado a pastorear, a escrita continuou sendo parte de sua essência. Continuou escrevendo poemas, cordéis e livros. Por sua atividade intelectual, em 2015, é eleito para a Academia Maracanauense de Letras, ocupando a cadeira número 15, que tem como patrono o poeta Gonçalves Dias. Hoje é grato a Deus, pela vida de paz, pelas conquistas e por sua família, pela esposa abençoada, os filhos maravilhosos, irmãos que são verdadeiros amigos, seu pai, e sua mãe, que é a sua base. Seus genros e nora, que são presente de Deus. E para coroar sua vitória, Deus lhe deu 3 netos maravilhosos, Gabriel, João e Bernardo. Também, no dia de hoje, seu coração se enche de gratidão, pela família espiritual que Deus lhe deu, a Igreja Evangélica Sem Fronteiras. Hoje, ao completar 60 anos, um menino que lutou para respirar, no começo da vida. O jovem que enfrentou perigos e teve tantos livramentos. O homem que venceu batalhas internas. Se torna testemunho vivo da graça, do cuidado e do propósito de Deus. Por tudo isso, desejamos ao pastor Flávio Neres um feliz aniversário.